Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui neste sabadão, dia 28 de fevereiro. Mais um mês está indo embora, 2026. Então vamos juntos, porque amanhã tem decisão e eu vou listar aqui 5 motivos para você acreditar na virada do Vasco amanhã. Quem é torcedor, apaixonado, fanático vascaíno, jamais vira as costas. Chega deixando o seu like, hein? Comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal se é novo, se tiver a função hype o vídeo e vamos juntos, porque a busca por um treinador continua, o primeiro tema do nosso vídeo. O Vasco ouviu o não do Gadiardo, como disse aqui na live ontem, na conta KTO, falei, olha, dificilmente ele vai emendar um trabalho no outro, dito e feito. A notícia que vem da Argentina é exatamente essa, ele deixou o River Plate ontem, vai tirar um período para descansar, e não aceitou a proposta do Vasco. Arthur Jorge continua sendo alvo vascaíno, né? O Vasco já subiu a proposta, tentou convencer o treinador, mas ele está sob contrato no Al Rayyan e não está muito disposto a aceitar um desafio. O Vasco hoje é um desafio, sim, né? Numa remontagem, um elenco que está sem confiança, e ele está estabilizado, com muito dinheiro lá no Catar, saiu aqui do Brasil vitorioso no Botafogo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, não está muito afim de arriscar, digamos assim, ou arranhar a sua imagem que foi deixada aqui no Brasil, mas o Vasco insiste ainda no Arthur Jorge. Renato Gaúcho não está totalmente descartado, está muito distante, e o Vasco começa a observar o mercado em busca de outras opções. Eu acho que a gente vai ter que olhar realmente o nosso mercado nacional, talvez o mercado internacional não ofereça grandes opções dentro das condições do Vasco. Importante ter mirado alto, ter buscado treinadores do tamanho do Vasco, só que o tempo está passando, né? Nós já temos aí uma semana sem treinador. Domingo passado o Diniz foi mandado embora e agora a gente está indo para uma semifinal, já passando o jogo do Santos e nada. Mas esperar o quê? Mais 12 dias, se a gente não chegar à final, para pegar um treinador contra o Palmeiras, mas se chegar à final, então tem 8 dias, vai esperar mais quanto tempo para o cara começar a trabalhar e pegar uma final contra o Flamengo? Ou o jogo com o Palmeiras? Enfim, os nossos próximos adversários, um é certo e o outro é possível. Enfim, vamos lá, listei 5 motivos que eu considero que são fundamentais nesse jogo de amanhã, para nós vascaínos. 1. Paixão. O que nos move, o que nos faz acompanhar o Vasco da Gama? A nossa paixão. E é com ela que a gente acredita numa virada de chave. O time é ruim? Não é ruim. O time é mal treinado? Sim. Cheio de falhas? Sim. Com má vontade de alguns jogadores? Sim. Com falta de confiança de outros? Sim. Mas nós temos a paixão. E é nela que nós vamos nos agarrar para buscar essa virada. Ela é possível. 1-0. Por que não? 1-0, vai para pênalti. E aí vem o segundo motivo. No último confronto, semifinal da Copa do Brasil no ano passado, nós ganhamos o primeiro e perdemos o segundo. Disputa da vaga nos pênaltis. Quem avançou? O Vasco. Fábio, mas naquela oportunidade tinha Verratti, tinha Rayyan, tinha Felipe Coutinho. Mas nós não temos mais esses caras. E não podemos viver desse passado. Se não, vou mergulhar no túnel do tempo, que aliás vai ser um vídeo para quem é membro do canal Cruz Maltini Trem-Bala Novo, sobre 1994. Eu vou mergulhar naquele timaço, com uma zaga que dava de 10 nessa atual, com Ricardo Rocha e Alexandre Torres, com o baita goleiro, que era o Germano, que é muito melhor do que o Léo Jardim, que é muito bom goleiro, mas o Germano foi goleiro, inclusive, de Copa do Mundo, né? Você tinha um Denner, enquanto esteve vivo, que era um craque, um gênio. Você tinha Valdir, que era goleador, já da casa. Você tinha um time da casa. Enfim, eu vou falar isso no vídeo. Mas o que eu quero dizer? Cara, página virada. Tem que olhar para frente e apostar em quem está lá. No investimento altíssimo que foi feito, só no ataque 100 milhões de reais, como é que não vai apostar? Então, lembrando, segundo motivo, a última semifinal, em que nós também passamos pelo Fluminense nos pênaltis. É possível. Aliás, falando em pênalti, terceiro motivo, você sabia, o Jeff fez esse levantamento muito interessante, que dos times da Série A, o Vasco é o segundo que mais vence duelos por pênalti, perde apenas para o Corinthians, que em 22 oportunidades venceu 17, perdeu 5. O Vasco em 12 venceu 9 e perdeu 3. Ou seja, mais um motivo. Vencer por um gol de diferença, levar para os pênaltis,
ter a eficiência de 75%, que é o aproveitamento do Vasco, e avançar para a final do campeonato estadual. Quer mais um motivo? O nosso retrospecto contra o Fluminense, eu que sou nascido em 1977, vi uma década de 80, um Vasco com times inferiores, superiores, perder para o Fluminense com times inferiores. Aí tinha a famosa escrita, o Vasco era freguês do Fluminense. Final da década de 80 para 90, aí essa história mudou e hoje os números são totalmente favoráveis ao Vasco. O confronto aponta para 398 jogos, 157 vitórias do Vasco, 115 empates, 126 derrotas. É mais um motivo para nós acreditarmos no Vasco da Gama nesse confronto difícil. Último motivo: dar a volta por cima. Esse time precisa dar a volta por cima. Os problemas foram apontados. As saídas já aconteceram. Agora é com quem entra em campo. É postura, é ter vontade, é honrar a profissão acima de tudo e, consequentemente, honrar a camisa que está vestindo. Postura, por exemplo, que nós não vimos do lateral direito Paulo Henrique, preocupado no jogo com o Santos, no duelo com o Neymar, num futuro encontro, quem sabe para uma Copa do Mundo, não fazer uma inimizade, quase que pedir desculpas a cada falta, no final pediu foi a camisa. Agora, Paulo Henrique, só vou te lembrar uma coisa. Você é um bom lateral, de muita força, de muita velocidade, mas você não é o Cafu, você não é o Jorginho, você não é o Carlos Alberto Torres, você não é o Daniel Alves. Estou citando jogadores de seleção brasileira, jogadores que foram campeões e disputaram Copa do Mundo. Você é o Paulo Henrique, a caminho de uma Copa do Mundo. E quem abriu as portas para você e deixou com que você apresentasse o futebol com a sua eficiência foi o Vasco. Não foi o Santos do Neymar. Então não é a amizade com o Neymar que te leva à Copa do Mundo. Nem ele sabe se vai à Copa do Mundo. Então, acima de tudo, PH, respeita o Vasco. Porque você é jogador do Vasco, você recebe um bom salário, é do Vasco. Ou no final do mês você passa no caixa do Santos para receber o salário. O torcedor já está de saco cheio de jogador que venha fazer média. Não precisa. Joga seu futebol, assume a condição de lateral direito. Aliás, volte a jogar o seu futebol, que não vem desde a Copa da convocação para a seleção brasileira, desde novembro que você não joga. Dezembro foi uma lástima, janeiro igual, fevereiro já foi embora da mesma forma. Outros jogadores precisam começar a performar também. No ataque, Andrés, você é muito bom jogador, tem muita velocidade, mas solta a bola. É uma bola para todo o time, não é uma bola só para você. Pode trabalhar, aproxima com o Spinelli. Você é a nossa válvula de escape, é o jogador mais regular do time nessa temporada. E chuta no gol. Arrisca. Nuno, quando é que vai voltar a jogar? Um ano de Vasco, legal, parabéns. Também despencou, mas você despencou já antes. Ali, faixa de outubro, já estava futebol. Ah, mas o Diniz estava me matando. Tá bom, o Diniz não está mais. Você continua morto fisicamente, taticamente. Não sei. O que está acontecendo com você, Nuno? Se não dá, levanta a mão e pede para sair. Agora, se o Marinho Inestrosa entrar, seu Inestrosa, futebol, graça, parquinho, é depois que estiver ganhando. Ah, é recurso. Não, não é recurso, porque está sendo inoperante. Cortezinho para cá, uma gracinha, faz aqui, faz ali e nada. Você está parecendo nesse início de Vasco um triatleta. Corre, pedala e nada. Não pode. E eu levo muita fé no seu futebol. E vamos servir o Spinelli, gente. O homem gol é o Spinelli. Bota a bola no Spinelli, como a gente lançava pro Verratti, e cobra ele. Eu quero ver se ele não vai botar gol. Se a gente não vence no tempo normal, se botar a bola pro Spinelli. Ele é rápido, brigador. E Thiago Mendes, comanda essa rapaziada aí, cara, no meio campo. Que a tua disposição, que a tua entrega, a tua técnica, isso passe pros outros também. Vambora. Rojas! Mete um petado de fora da área. Quero gritar casaca, gol neles, porra, amanhã. Vambora? Listei 5 motivos. Concorda ou não? Comenta aqui. Grande abraço e até amanhã.